Está no ar Download da Notícia. Download da Notícia. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, você acompanha os fatos que movimentam São Paulo, o Brasil e o mundo. Download da Notícia. Regional na essência, global na referência. Na rádio, a Guardiã da Notícia, AM 560, em breve, FM 82.3. Eu sou Gil Latoreira, falando direto da nossa central de jornalismo nos estúdios da Avenida Paulista, no coração de São Paulo, de onde, a partir de agora, vamos conferir juntos todos os destaques e tudo o que aconteceu de mais importante na capital, no ABC, em Guarulhos, no Vale do Paraíba, no Alto Tietê, no Litoral Norte, no Litoral Sul, em todo o interior do estado e também por Santa Catarina, além da capital federal, com os assuntos nacionais, e vamos dar um giro também internacional com os nossos correspondentes e as nossas reportagens. Estamos ao vivo pela rádio A Guardiã da Notícia, AM 560, e muito em breve no FM 82.3. Estamos também com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube, também pelas nossas multiplataformas, jornalismo regional com alcance global. Bem-vindos ao primeiro Download da Notícia, segunda edição de 2026. Hoje é segunda-feira, 5 de dezembro, verão brasileiro e Dia Nacional da Tipografia. Vamos então aos destaques de hoje. Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai rejeitam controle sobre a Venezuela. Ministério da Saúde amplia prazo para vacinação contra HPV para jovens. Governo de São Paulo bate recorde de contratações com 17 vagas para a Polícia Militar. Ajuda humanitária enviada às famílias atingidas pelas chuvas na Baixada Santista. Tarifa de ônibus intermunicipais e trólebus do Grande ABC sobe para R$ 6,35. Guarulhos vai adotar operação delegada para reforçar a segurança pública. Inscrições para concurso público da Câmara Municipal de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, encerram nesta segunda-feira. Também nesta edição, teremos aí um giro de notícias sobre as principais cidades de cobertura da Guardiã. Essas e outras notícias você confere agora. Vem com a gente, pois o Download da Notícia, segunda edição desta segunda-feira, já está no ar. Download da Notícia. Muito bem, às 17 horas e 21 minutos, vamos abrir o nosso editorial falando sobre as notícias internacionais. Durante todo sábado e todo domingo, a Guardiã da Notícia esteve num plantão especial aqui no Download Breaking News, trazendo todas as informações sobre os últimos acontecimentos da invasão dos Estados Unidos à Venezuela para prender o presidente Nicolás Maduro, que está em Nova York com a sua esposa, detido pelos Estados Unidos, e onde ele será julgado. O julgamento começou por volta das 14 horas lá em Nova York. E muitas manifestações de diversos países, de líderes mundiais, inclusive aqui do Brasil. E 6 países, incluindo o Brasil, rejeitaram no domingo qualquer tentativa de controle sobre a Venezuela, depois que os Estados Unidos afirmaram ter assumido o controle do país após a detenção de Nicolás Maduro. Na tela do Download, com imagens da AFP, Agência France Press, vamos então acompanhar a nossa primeira reportagem. Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, México e Uruguai rejeitam o controle sobre a Venezuela. Na tela do Download. Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha rejeitaram neste domingo o que consideraram qualquer tentativa de controle sobre a Venezuela. Os 6 países manifestaram preocupação com a estabilidade regional após os ataques de Washington que resultaram na captura de Maduro. O presidente americano Donald Trump afirmou que um de seus principais objetivos é manter o domínio sobre o setor petrolífero da Venezuela. O país detém as maiores reservas de petróleo bruto do mundo. Um comunicado do grupo afirma: manifestamos nossa preocupação diante de qualquer tentativa de controle governamental, de administração ou de apropriação externa de recursos naturais ou estratégicos venezuelanos.
A situação na Venezuela deve ser resolvida com respeito à vontade do povo venezuelano e em todas as suas expressões, sem ingerências externas e em conformidade com o direito internacional, acrescenta o texto. Os líderes dos países signatários, como Luiz Inácio Lula da Silva ou Gustavo Petro na Colômbia, rejeitaram publicamente a incursão americana na Venezuela e pediram medidas a organismos internacionais, como a ONU. 17h23, comigo aqui nos estúdios, a Kathleen Costa. Muito boa tarde, seja bem-vinda para esta cobertura. A Kathleen, que fez um trabalho de produção fantástico no sábado e no domingo, trazendo aqui entrevistados especiais para falar sobre essa crise na Venezuela. Boa tarde, seja bem-vinda, Kathleen. Oi, Gil, boa tarde para você e para todos que estão acompanhando o download da notícia, segunda edição. Realmente a gente fez uma cobertura, a gente está de parabéns. Né? Foi fantástica, as reportagens, os entrevistados e muito trabalho. Bom, a gente teve muita repercussão desse assunto que envolveu todo o nosso final de semana com a nossa equipe de jornalismo, tanto da produção também, todo mundo muito envolvido, não deixando de levar informação para quem nos acompanha. E agora a gente tem aí umas últimas atualizações sobre este assunto que ainda domina todos os noticiários, não só do Brasil, como eu acredito que do mundo inteiro. Já já a gente entra com a nossa reportagem normal, que é a cobertura sobre as cidades da Guardiã da Notícia, mas ainda nós vamos continuar ainda esticando um pouquinho, falando sobre esse assunto. Quais são as últimas novidades que você tem aí, Kathleen? Vamos lá, Gil. O prefeito Ricardo Nunes, a gente fazendo esse recorte aqui para São Paulo, né, essa repercussão toda, o prefeito Ricardo Nunes parabenizou o ataque dos Estados Unidos na Venezuela e reforçou denúncias de fraude eleitoral de Maduro. A declaração foi dada hoje durante a entrega de títulos de regularização fundiária urbana da CDHU, com o governador em exercício Felício Ramute, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação Marcelo Branco. A gente confere agora na tela do download da notícia, que a Patrícia coloca pra gente essa declaração, e aí depois eu volto comentando com você. Estou na tela do download e a Paty coloca agora. Escutei muita gente falando do tal do direito internacional, né? Eles só esqueceram de falar um direito principal, que é o direito à dignidade humana. Eu vi várias postagens, várias pessoas que são venezuelanas, que moram na Venezuela, ou que tiveram que fugir da Venezuela, pedindo para que as pessoas parassem de dar palpite na vida deles. E perguntando, indagando se alguém já viveu ditadura. Eu acho que só quem já viveu ditadura pode ter condições de dizer sobre essa ação de você tirar o ditador do país, né? O que vinha acontecendo na Venezuela, e todos nós já sabíamos, inclusive um país que deu calote de mais de 10 bilhões de reais aqui no nosso país, de recursos que pegaram do BNDES para fazer o metrô de Caracas e outras obras. Então a gente precisa ter primeiro a questão de um direito fundamental, que é o direito à dignidade humana. Que direito internacional você pode avocar quando você tem uma situação de uma eleição fraudada, de alguém que coloca 90% da população em estado de pobreza. Quando você tem um estado que expulsa 8 milhões de venezuelanos. Quer dizer, é muita demagogia as pessoas virem falar de uma questão como essa, numa situação específica, num país que estava vivendo a base de ações do narcotráfico e colocando toda a sua população no estado de pobreza e no estado de força pela ditadura que eles estavam exercendo lá. Então acho que é muito bonito e poético essa fala de direito internacional quando você não vive aquilo que as pessoas estão sofrendo. Tá aí, 17h28. Tem complemento dessa fala do Ricardo Nunes? Ontem ele também se manifestou através de notas, né, Exatamente, Gil. Endossando o que ele falou, né, ele colocou uma nota nas redes sociais, na verdade no final de semana, comentando: recebemos de braços abertos muitas famílias venezuelanas que buscaram refúgio e esperança em nossa cidade ao fugirem de um governo ditador. Nenhum povo deve viver sob repressão, fome ou falta de liberdade. Continuaremos solidários ao povo da Venezuela, desejando que dias melhores e mais justos estejam por vir para todos. A liberdade e a democracia devem prevalecer. E só reforçando, Gil, ontem, no final de semana, na verdade no sábado, se não me engano, a gente entrevistou o venezuelano, né? Inclusive os cortes estão nas redes sociais da Guardiã da Notícia, no portal, YouTube, enfim, e que
corrobora muito com o que o Nunes fala, né? Sobre mudança de discursos, né? De quem vive lá. Claro. Sabe como funciona, né? Exatamente. Ele é um foragido, um refugiado, né? Ele é um refugiado, teve que vir para cá. Então é muito forte o que ele fala, porque vai de acordo com o que o venezuelano comentou com a gente no sábado, né? Que ele teve que sair família, enfim, tudo que passou lá e agora aqui vive melhor e espera que as coisas melhorem para o futuro, para a família dele. Eu acho que a grande preocupação mundial é justamente com relação à população venezuelana. Exato. Porque isso tudo foi feito por um interesse comercial muito grande, isso já é sabido. Sim. E está claro, então os Estados Unidos só têm o interesse comercial do petróleo da Venezuela e, evidentemente, todas as outras ações ficam focadas sob a preocupação com a população venezuelana. E é isso que tem acontecido. A manifestação fica num âmbito mundial. Por exemplo, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, ex-integrante de um grupo guerrilheiro, declarou hoje, segunda-feira, que estaria disposto a voltar a usar armas diante das ameaças feitas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A presidente do México, nós exibimos ontem aqui essa matéria, a Cláudia Sheinbaum, também criticou a intervenção das Forças Armadas Americanas na Venezuela. Tudo isso porque o Trump, que se precisar, ele vai agir da mesma forma em outros países, se por acaso tiver interesse dos Estados Unidos. Então isso é uma ameaça muito forte e todos os líderes estão se manifestando. Aqui no Brasil, prefeitos, governadores, políticos em geral já se manifestaram. Pivato se manifestou também nas redes sociais, inclusive no portal da Guardiã a gente tem também um recorte dele falando, Fausto Pivato, falando sobre essa questão, enfim. Tudo isso está muito claro. Eu vou pedir para a Patrícia colocar na tela, então, esse trecho em que o presidente colombiano diz que voltará a pegar em armas diante das ameaças do Trump. Na tela do download. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ex-integrante do grupo guerrilheiro M19, afirmou nesta segunda-feira que pegará de novo em armas diante das ameaças do presidente americano Donald Trump, em meio a tensões crescentes entre os dois líderes após os bombardeios dos Estados Unidos na Venezuela no sábado. Em uma publicação na rede social X, o primeiro presidente de esquerda da Colômbia disse que jurou não tocar mais em uma arma desde o Pacto de Paz, de 1989, mas pela pátria, voltarei a pegar em armas, o que eu não queria. Petro acrescentou que, a partir de agora, cada soldado da Colômbia tem uma ordem. Qualquer comandante da força pública que preferir a bandeira dos Estados Unidos à bandeira da Colômbia será imediatamente demitido. Trump afirmou no fim de semana que Petro deveria cuidar de seu traseiro, depois que o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro foi capturado em Caracas e levado para os Estados Unidos sob acusações de tráfico de drogas e terrorismo. A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, também criticou a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. México sostiene com convicção. O México acredita firmemente que as Américas não pertencem a nenhuma doutrina ou potência. O continente americano pertence aos povos de cada um dos países que o compõem. Países que o conformam. A declaração da presidente surge depois de Trump ter descrito a operação para capturar Maduro como uma atualização da doutrina Monroe, a declaração de 1823 do quinto presidente dos Estados Unidos, James Monroe, que afirmava que a América Latina estava vedada a outras potências, se referindo na época à Europa. 17 horas e 33 minutos. Para a gente encerrar então a nossa coluna internacional, lembrando que em breve nós teremos novamente o nosso correspondente internacional de volta nas edições do Download, segunda edição, trazendo as notícias, e também a Gabi Tricânico, que fala sempre direto da Itália com todas as informações. Eles estão apurando diversas coisas, também temos problemas de fuso horário, então essa é uma questão que hoje criou um certo impedimento. Nós temos o VT o filho do Nicolás Maduro, né, também se manifestou mais uma vez, lembrando que no final de semana ele convocou a população para que pegassem armas, para que fizesse uma resistência, mas obviamente só quem tem arma lá são os guerrilheiros, não a população. A população não tem nem água, vai ter revólver, não tem dinheiro para comprar água. Básico. Alimento para viver. Filas e mais filas que nós vimos ontem durante a nossa cobertura para comprar o básico, que era água. O sujeito vai ter um revólver para sair dando tiro. E também é uma estupidez, né? O sujeito com uma garrucha querer enfrentar
porta-aviões americano. Mas, de qualquer forma, ele se manifestou novamente? Se manifestou, Gil. Na declaração, ele disse: a Venezuela não vai se render. O filho de Nicolás Maduro afirmou que a Venezuela não vai se render aos Estados Unidos. A declaração foi feita nesta segunda-feira, agora há pouco, durante discurso na Assembleia Nacional Venezuelana, em meio à escalada de tensão após uma recente operação americana, como a gente tem dito. Nicolás Maduro Guerra disse que o país exige respeito e reforçou a soberania da Venezuela e afirmou que o governo não vai se dobrar a ameaças externas. Segundo ele, a posição segue a linha defendida pela presidente interina, Delcy Rodrigues, que já havia rechaçado pressões internacionais e alertado para impactos à economia do país. Durante a sessão, Maduro Guerra também afirmou que o grupo governista pretende indicar um candidato para as próximas eleições, destacando experiências políticas e compromisso com o processo venezuelano. Muito bem, nós temos o vídeo. Temos um vídeo já, vamos colocar na tela do download o que disse o Nicolás Maduro, filho do Nicolás. Hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela. Que viva la patria. Debemos tomar una decisión. Alzar nuestra voz por la paz, por el respeto al derecho internacional, por la soberanía, por nuestro derecho a existir o callar por temor. 17h36, então só para resumir, ele disse para o pai dele que eles estão armados, estão resistentes e que vão continuar aí e vão enfrentar se for preciso. E que vão cair se for preciso. De qualquer forma, tá aí. Bom, qualquer outra informação, Kathleen, a gente vai colocando aqui para o nosso espectador, para que ele também, nosso ouvinte, pela rádio Guardiã AM 560, para que ele fique sempre bem informado. E você também pode acessar as nossas redes sociais, também o nosso portal guardiandanoticia.com. Lá você vai encontrar todas essas notícias separadas por regiões, por categorias. Então você tem lá o Internacional, você tem Grande ABC, você tem Alto Tietê, Vale do Paraíba, São Paulo, Estado de São Paulo, interior, Santa Catarina, enfim. Notícia é o que não falta, 24 horas de informação para você. Jornalismo regional com alcance global. Agora são 17h37, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, voltaremos em instantes com a segunda parte do download da notícia, segunda edição, aqui pela rádio Guardiã AM 560, em breve no FM 82.3. Música e informação na palma da sua mão. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor. Inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br.
Megacorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Há 32 anos, o Canoa Quebrada Restaurante e Pizza Bar traz o melhor da gastronomia para o Grande ABC. Venha provar nossos pratos incríveis, de segunda a sexta-feira, das 11 às 22 horas e aos domingos até às 17 horas. Rua Miguel Prisco, 240, Centro de Ribeirão Pires. Tem cheiro de café no ar. Prepare-se para uma nova experiência no coração da Vila do Doce, na Estância Turística de Ribeirão Pires. Salgados, pães de queijos. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Oferecimento SP Security. Segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurity.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. 17h43, pelo horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Estamos de volta com o download da notícia, segunda edição, aqui pela Rádio Guardiã, AM 560, em breve no FM 82.3. Lembrando que nós estamos nas nossas multiplataformas e com imagens pelo nosso canal oficial do YouTube. Vamos abrir agora espaço para as notícias nacionais. O Ministério da Saúde ampliou até o fim do primeiro semestre de 2026 o prazo para a atualização das doses da vacina contra HPV para jovens de 15 a 19 anos em todo o país. A medida tem como objetivo reforçar a imunização e proteger esse público contra o vírus, que é responsável por diversos tipos de cânceres. Na tela do download com imagens do canal Gov, a Patrícia coloca agora o VT sobre a saúde que amplia prazo para vacinação contra HPV para jovens. Roda. A vacinação contra o HPV faz parte do calendário nacional para crianças e adolescentes. O HPV é um vírus sexualmente transmissível e Cristiane sabe disso. Ela vacinou a filha de 13 anos em um posto de saúde perto de casa. Uma coisa que eu sempre tive em mente, né, que a vacinação é um meio de prevenção contra as doenças, né? Então, assim, desde bebezinha, eu sempre ensinei para a Bárbara qual é a importância, né? Então, assim, ela nunca me deu trabalho e sempre, agora, quando ela está maiorzinha, ela me lembra também, né? A vacina contra o HPV evita várias doenças, como verrugas pelo corpo e diversos tipos de câncer. É uma vacina que protege para um câncer, não só o câncer colo uterino, mas também pênis, boca. Então, você tem uma vacina que protege para um câncer, que para as mulheres é o câncer que mais atinge as mulheres no Brasil e que leva a óbito. Há mais de 10 anos, o Brasil adotou o esquema de dose única da vacina. O objetivo é imunizar adolescentes entre 15 e 19 anos ainda não vacinados. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo de resgate vacinal até o primeiro semestre de 2026, para proteger a saúde desse público em todo o país. Dá mais uma oportunidade para aqueles que por algum motivo não receberam a vacina. Então, nós vamos estar fazendo esse resgate até o primeiro semestre de 26 e vamos aproveitar dentro da vacinação das escolas, onde ofertamos a vacina de todo o calendário básico, mas tem vacinas que são prioritárias e a vacina HPV é uma delas, devido à sua grande importância. Até dezembro de 2025, foram aplicadas mais de 208 mil doses da vacina contra o HPV.
Foram imunizadas 91 mil meninas e mais de 117 mil meninos. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde. Para 2026, o governo vai promover ações em escolas, universidades e shoppings. E é bom lembrar que pessoas com problemas de saúde, como aquelas que vivem com HIV, pacientes oncológicos e transplantados, o esquema vacinal permanece com 3 doses. Para públicos específicos, como portadores de HIV, pessoas vivendo com HIV, usuários de PrEP, eles vão fazer 3 doses, certo? E para pessoas vítimas de violência sexual, entre 9 e 14 anos, 2 doses, entre 15 e 49 anos, 3 doses. Às 17h48, vamos agora com as notícias da capital. São Paulo entrega escrituras e também fala sobre reajuste na tarifa que marcam a agenda na capital. Durante a cerimônia, que contou com a explicação técnica do vice-governador em exercício agora, Felício Ramute, sobre o impacto social da medida, o prefeito Ricardo Nunes aproveitou a ocasião para tratar de um tema sensível à mobilidade urbana, confirmando o novo valor da tarifa de ônibus na capital e detalhando as justificativas econômicas para o aumento das passagens. Na reportagem da Giovana Iacovino, na tela do download. Mais de 600 famílias receberam hoje o título de regularização fundiária em São Paulo. A entrega garante documento definitivo e abre caminho para investir no imóvel. Ney Carlos já faz planos para o futuro. O título de regularização da chamada casa própria. Coisa que nós já estamos esperando há 30 anos e que não aconteceu em outros governos. Então, isto é uma segurança para mim, para minha família, para os meus netos, para todos os meus descendentes. E tenho certeza que todas as pessoas hoje saem daqui com o seu sonho da casa própria realizado. Durante a cerimônia, o vice-governador Felício Ramute destacou que as entregas representam dignidade, cidadania e acesso aos direitos para moradores. Agora aqui na Chácara Santa Maria, entregando 672 documentos de regularização. Desde 1996, essas famílias aguardavam a regularização dos apartamentos do próprio CDHU. Nós já regularizamos mais de 150 mil unidades habitacionais, só que desde o início da gestão Tarcísio de Freitas, todos os novos imóveis da CDHU já são entregues com escritura, diferente do que havia acontecido no passado. Esse conjunto, por exemplo, é de 1996. E a gente não só regulariza, dá a escritura definitiva, já registrada em cartório, sem qualquer custo para o morador, mas também a gente resolve aquele problema dos contratos de gaveta. Então, todos aqueles contratos de gaveta que às vezes ficaram anos sendo passados de um para os outros, quando a gente regulariza, a gente coloca aquela unidade habitacional já no nome de quem está morando e definitivamente ele passa ou a pagar as prestações, ou então aquele que já está quitado a ter o seu documento para poder dar a garantia e a segurança de ter um apartamento para chamar de seu. No mesmo evento, o prefeito Ricardo Nunes confirmou o reajuste da tarifa de ônibus na capital paulista. 30,13% de inflação. A nossa correção somada a essa correção de agora dá 19,8%. Então a gente não chegou nem na metade do que foi o período da inflação. Então não houve um aumento, houve uma parte da correção da inflação, até porque se fez necessário, tendo em vista a gente não tirar recursos da habitação, da saúde, manter o sistema funcionando e equilibrado. Então foi necessário por conta dessa questão. Vamos abrir espaço para as notícias do estado de São Paulo. O governo de São Paulo abriu 17 mil vagas em concursos para as polícias estaduais nos últimos 3 anos, o maior número desde 2003. Mais de 14 mil policiais já estão atuando nas ruas. Somando profissionais em formação recém-nomeados, concursos em andamentos e vagas autorizadas, a projeção é de mais de 24 mil contratações em 4 anos. O Gustavo Cópia é quem conta mais detalhes sobre essa reportagem, agora na tela do download. Na área da segurança pública, o governo de São Paulo abriu 17 mil vagas em concursos para as polícias estaduais nos últimos 3 anos,
o maior número desde 2003. Mais de 14 mil policiais já estão atuando nas ruas, somando profissionais de formação, recém-nomeados, concursos em andamento e vagas autorizadas. A projeção é de mais de 24 mil contratações em 4 anos. Segundo o secretário de Segurança Pública, Oswaldo Nico Gonçalves, a ampliação do efetivo fortalece a presença da Polícia Militar e a capacidade de resposta em todo o estado. No dia 10 de dezembro, o governo de São Paulo realizou a maior formatura de soldados dos últimos 5 anos, com 2,5 mil novos policiais. Eles começam a atuar a partir de fevereiro de 2026, após participação na Operação Verão, com reforço no litoral sul e norte. Do total de formados, cerca de 250 vão integrar o Corpo de Bombeiros. 17 horas e 53 minutos, ainda falando sobre o estado de São Paulo. O governo de São Paulo enviou nesta segunda-feira, dia 5, 2.100 itens de ajuda humanitária para famílias afetadas pelas fortes chuvas em Mongaguá, isso na Baixada Santista. Entre os materiais estão cobertores, colchões, cestas básicas e kits de higiene. A cidade foi uma das mais atingidas pelas tempestades do domingo, dia 4, e solicitou aí apoio do governo do estado. Tem mais uma reportagem do Gustavo Cópia. Vamos à tela do download, então, ver mais essa ação do governo do estado de São Paulo. O governo de São Paulo envia nesta segunda-feira, dia 5, 2.100 itens de ajuda humanitária para famílias afetadas pelas fortes chuvas. O governo de São Paulo envia nesta segunda-feira, dia 5, 2.100 itens de ajuda humanitária para famílias afetadas pelas fortes chuvas em Mongaguá, na Baixada Santista. Entre os materiais estão cobertores, colchões, cestas básicas e kits de higiene. A cidade foi uma das mais atingidas pelas tempestades do domingo, dia 4, e solicitou apoio ao Estado. Desde o dia 29 de dezembro, o Gabinete de Crise de São Paulo, sempre alerta, acompanha a situação meteorológica em todo o estado. Apesar do alto volume de chuva, não há registro de mortos, feridos ou desaparecidos. Em todo o estado, são 236 pessoas desalojadas e 133 desabrigadas. Em Mongaguá, a chuva com rajadas de vento provocou alagamentos e queda de estrutura metálica. No município, 94 pessoas estão desabrigadas e 230 desalojadas. Os itens serão transportados por caminhões da Defesa Civil e do Fundo Social. 17 horas e 56 minutos, virou agora o reloginho. Vamos então abrir espaço para as notícias do grande ABC. A tarifa de ônibus intermunicipais e também de trólebus que circulam aí pelo corredor ABD, será ABC, né? Será reajustada a partir do dia 6 de janeiro, também conhecido como amanhã, terça-feira. O valor da passagem passará de R$ 6,05 para R$ 6,35. A integração com ônibus municipais nos terminais Piraporinha, Diadema e São Mateus sobe de R$ 1,35 para R$ 1,40. O Gustavo Cópia é quem traz mais informações agora direto do ABC na tela do download. No grande ABC, tarifa de ônibus intermunicipais e trólebus sobe para R$ 6,35. A tarifa dos ônibus no grande ABC, tarifa de ônibus intermunicipais e trólebus, no grande ABC, tarifa de ônibus intermunicipais e trólebus sobe para R$ 6,35. A tarifa dos ônibus intermunicipais e do trólebus que circulam pelo corredor ABD será reajustado a partir do dia 6 de janeiro. O valor da passagem passa de R$ 6,05 para R$ 6,35. A integração com ônibus municipais nos terminais Piraporinha, Diadema e São Mateus sobe de R$ 1,35 para R$ 1,40. Segundo a agência reguladora, o reajuste considera a atualização de custos operacionais, como combustível, manutenção da frota, insumos e despesa com pessoal. Esse assunto sobre o reajuste das tarifas está dando muito o que falar em diversos municípios. Daqui a pouquinho, na nossa coluna, quando a gente for falar sobre mobilidade pública e trânsito, a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, porque teve muita confusão. Até o prefeito, durante um outro evento que não tinha nada a ver, achou um espacinho para poder justificar, o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, né? Para justificar esse aumento. Mas vamos lá. Às 17 horas e 58
8 minutos. Vamos abrir espaço agora para falar sobre Guarulhos. Guarulhos vai adotar a operação delegada para reforçar a segurança pública. A Prefeitura de Guarulhos planeja implantar a operação delegada como estratégia para ampliar o combate à criminalidade no município. A medida foi viabilizada com a sanção da Lei 8.445 pelo prefeito Lucas Sanches, do PL, que autoriza a celebração convênio com o governo do estado de São Paulo. O texto já foi publicado no Diário Oficial. A operação delegada, já consolidada na capital paulista e em outras cidades do estado, permite que policiais militares atuem em seus dias de folga mediante remuneração paga pelo município. A iniciativa fortalece o policiamento ostensivo e reduz a prática de trabalhos informais por parte dos agentes. Segundo a administração municipal, o investimento previsto é de cerca de 4 milhões de reais por ano. O reforço policial deve atuar em diferentes frentes, como a prevenção de invasões, o combate ao comércio ambulante irregular e o enfrentamento ao tráfico de drogas. Cada policial receberá R$ 360,84 por jornada de 8 horas trabalhadas durante o período de folga, a título de gratificação. Embora a lei já esteja em vigor, o convênio entre a Prefeitura e o Estado ainda não foi realizado, e a expectativa é que a parceria seja efetivada no primeiro semestre de 2026. Então tá aí essa informação sobre a operação delegada em Guarulhos. Agora, R$ 360 por uma jornada de 12 horas é muita coisa de tempo e pouco dinheiro para o policial. Realmente os policiais precisavam ter um reajuste muito melhor nesta categoria. 18 horas em ponto. Vamos abrir espaço agora para falar sobre o litoral norte. O prazo das inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Caraguatatuba encerram hoje, às 23 horas e 59 minutos. Portanto, o prazo das inscrições se encerra nesta segunda-feira, às 23 horas e 59 minutos. O edital do concurso público, com mais de 80 vagas disponíveis para diferentes já está publicado. Os valores das taxas de inscrições variam entre R$ 67,90 para nível médio e R$ 98,80 para nível superior. Os cargos têm vencimentos variados de R$ 3.415,85 a R$ 14.045,76, com jornadas semanais de 30 a 40 horas. A prova tem data de execução para 6 de março de 2026. A reportagem é da TV Câmara de Caraguatatuba, que você confere agora na tela do download. Termina na próxima segunda-feira, dia 5 de janeiro, o prazo para as inscrições do concurso público da Câmara Municipal de Caraguatatuba. O edital anunciado oferece mais de 80 vagas para diferentes cargos. O concurso oferece vagas de nível médio e superior, com salários que variam de R$ 3.415 a mais de R$ 14.000. Para nível médio, o maior número de vagas é para agente legislativo, com 60 oportunidades. Ainda há cargos de agente de informática e condutor parlamentar. O concurso também contempla cargos de nível superior, como oficial legislativo, com 10 oportunidades. Ainda há vagas para controlador interno, ouvidor legislativo, agente financeiro e procurador jurídico. As inscrições seguem abertas até às 11 horas e 59 minutos da segunda-feira. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da VUNESP, banca organizadora do concurso. 18 horas e 2 minutos, hora de acionar o nosso correspondente do Litoral Norte, o Francisco Trevisan, que fala diretamente. Seja muito bem-vindo, Trevisan. Feliz Ano Novo, meu amigo. Obrigado, Gil. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Feliz Ano Novo para quem está aqui na programação da Guardiã da Notícia. E começamos aí o ano com chuvas, hein? As chuvas aí que alagaram aqui de Ubatuba. Ontem teve o último show cancelado, teve a estrada lá no norte de Ubatuba, na divisa com Paraty, no quilombo
do Camburi, que foi alagado, sem nenhuma vítima, graças a Deus, apesar dos altos volumes, aí, os congestionamentos de sempre, reflexo desses alagamentos nas áreas centrais conhecidas, mas só até a maré baixar. Foi uma união aí, pois sábado foi lua nova, se não me engano, e obviamente temos a maré de Cisília, foi lua cheia, então lua cheia, temos a maré de Cisília ocorrendo, onde todas essas marés, daí a força dela é aumentada. E nesse momento ainda tem chuva, o motorista enfrenta congestionamento lá em Ilhabela para querer ir embora, para começar a vida aí de 2026 no continente. O tempo de espera é de 2 horas, já no sentido contrário, 45 mil outros lá para a ilha e 8 embarcações operando. E começamos com uma notícia triste aqui também esse ano, lá por São Sebastião. A passageira Renata Nakama, de 26 anos, ela morreu hoje após não resistir aos ferimentos causados um acidente envolvendo um ônibus de transporte público lá no município de São Sebastião. Esse caso ocorreu na sexta-feira, no dia 2 de janeiro, lá na rodovia Dr. Manuel Hipólito Rego, no bairro das Cigarras. E de acordo com o boletim de ocorrência, a Renata estava no ônibus aí desse sistema, né, de transporte coletivo da Sul, quando o vidro de uma das janelas laterais se teria desprendido aí da estrutura. Ela caiu para fora do coletivo em movimento, bateu a cabeça no acostamento da rodovia. Esse acidente foi aí por volta do meio-dia, segundo ainda o registro policial. O ônibus estava em baixa velocidade em razão lá do trânsito local. De pronto, a vítima foi socorrida e encaminhada para o regional em Caraguá, onde permaneceu internada na UTI. E ainda conforme a Polícia Civil, esse caso foi registrado inicialmente como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E agora as circunstâncias do acidente seguem em apuração e obviamente esse BO deve ser mudado aí para um homicídio culposo. E a Prefeitura de São Sebastião divulgou uma nota de pesar pelo falecimento da passageira e no comunicado a administração municipal disse que acompanha o caso desde o início e também que notificou formalmente a Sansetora Santa Cecília Turismo, responsável pela operação aí desse transporte coletivo e também opera em Caraguatatuba e aqui em Ubatuba. A gente também procurou eles, mas eles não têm uma boa reputação de responder à imprensa, só se for muito conveniente para a Sansetor, eles respondem. Do contrário, você manda e-mails, os e-mails voltam, não tem informações no site deles, não, então a gente confia mais no trabalho policial, aí agindo por eles. A gente tem umas demandas também com a Sansetor aqui de Ubatuba, que eles não respondem. Acionamos vários órgãos agora aí do governo para a gente tentar obter respostas, mas é uma notícia triste para o começo do ano de quem mora lá em São Sebastião, que confia no transporte público. Infelizmente acabou tendo esse acidente aí da janela, ter se soltado aquela janela de emergência, Gil. Pois é, e a gente tem comentado tanto sobre o aumento das tarifas aqui no nosso editorial de hoje e justamente o serviço que é entregue é de péssima qualidade. Trevisan, muito obrigado pela sua participação. Amanhã você volta então com mais informações do Litoral Norte e mais uma vez, feliz ano novo, parceirão. Obrigado, Gil, para você também. Então tá bom, 18h07, fechamos então o nosso giro de notícias pelo Litoral Norte e vamos agora para o Litoral Sul. A Prefeitura de Bertioga está acompanhando de perto e cobrando providências urgentes da Sabesp sobre a falta de água na cidade. Quem comenta sobre o assunto é o próprio prefeito de Bertioga, o Marcelo Vilares, que você confere comigo agora na tela do download. Começar o ano com a falta d'água não é justo com a população de Bertioga e com quem visita a nossa cidade. Por isso, protocolamos um documento junto à Sabesp e outros órgãos responsáveis, cobrando providências urgentes. Temos acompanhado de perto as reclamações da população e elas estão sendo encaminhadas à Sabesp
para que medidas sejam tomadas. A Sabesp tem enviado caminhões-pipa para atender as áreas mais afetadas e é importante que a população registre as reclamações nos canais oficiais da empresa. A falta d'água é um problema que atinge não só Bertioga, mas outras cidades da Baixada Santista, especialmente nesse período de calor intenso e festa de fim de ano, quando o consumo aumenta. Por isso, estamos trabalhando e buscando soluções permanentes. Em parceria com a Sabesp, obras estão em andamento em diversos bairros para melhorar o abastecimento. Vale destacar que a estiagem combinada com as altas temperaturas tem afetado o abastecimento de água. Por isso, reforço o pedido para que todos façam uso consciente e economizem água nesse período. Muito bem, 18 horas e 9 minutos. Aproveitando esse gancho que o prefeito lá de Bertioga, o Marcelo Vilares, falou sobre a Sabesp, parece que o governador em exercício, o governador interino, o Ramute, também falou alguma coisa sobre a Sabesp. A Sabesp tem sido muito criticada, principalmente no interior, pela falta de água. Também vale lembrar que nós estamos num período de estiagem, passamos por um período de estiagem muito grande, o nível das presas ficou muito baixo, tem chovido, mas não tem chovido exatamente nos pontos necessários, então aí tem equilíbrio, tanto nas acusações contra a Sabesp, como também nas explicações que são dadas. O serviço não é de melhor qualidade? Ok. A taxa é cara? Ok, mas também a gente tem um problema que a população precisa ajudar. O que aconteceu? O governador interino falou alguma coisa sobre isso? Falou sim, Gil. Questionado sobre as constantes interrupções no abastecimento de água e os transtornos causados pelas tempestades em São Paulo, o governador em exercício, Felício Ramute, afirmou que o estado enfrenta um cenário de eventos extremos, como você bem pontuou, Gil, fora do padrão histórico. Segundo ele, as dificuldades impactam diretamente a operação da Sabesp e exigem respostas integradas do governo. Ramute destacou ainda a atuação do gabinete de crise responsável por acompanhar a situação em tempo real, coordenar ações emergenciais e minimizar os efeitos à população. A gente confere agora no download da notícia segunda edição a declaração do Ramute. Na tela, Patrícia, por favor. Todos os dias eu converso com ele, além dos relatórios da nossa Defesa Civil. Ontem nós recebemos o acumulado de chuva, principalmente no litoral norte. Ubatuba é a região com maior acúmulo de chuva nas últimas 72 horas, 200 milímetros, mas nós não tivemos nenhuma intercorrência ainda maior do ponto de vista de vítimas. Mongaguá, nós tivemos problemas, estamos levando 211 cestas básicas, kits de limpeza, nós fizemos desalojados e desabrigados, mas a nossa Defesa Civil se preparou, nós criamos justamente o nosso Conselho de Crise, que acompanhava todos os dados com as concessionárias. Uma coisa que infelizmente nós não podemos evitar é justamente os eventos extremos, porque a gente tem que se preparar para minimizar o impacto que isso tem na população. E aqui a gente está falando de dois eventos, a gente fala de excessos de chuvas e a gente fala também de excesso de calor, que aumentou em 60% o consumo de água, e a gente teve que, principalmente no litoral, atuar em conjunto com a Sabesp para minimizar a falta d'água. Além de atrair muita gente para as cidades do litoral, a gente teve pontualmente problemas assim, de abastecimento. A Arcesp, junto com a Sabesp, está trabalhando para minimizar esses impactos. Com esse 60% de aumento do consumo de água, hoje as nossas represas, principalmente que abastecem a região metropolitana, estão com aproximadamente 26% da sua capacidade. Um percentual muito próximo de 2021 e também até semelhante lá atrás com 2014. O que nós temos é cada um cumprir a sua missão. Nós estamos trabalhando com as nossas equipes técnicas, a Arcesp fiscalizando a Sabesp também, mas é importante que cada um possa fazer um esforço para usar a água para o necessário, evitar lavar quintal de casa, evitar lavar carro, para que em conjunto a gente possa passar por esse período de escassez. Às 18 horas e 13 minutos, eu acho coerente todas as colocações que são feitas em relação ao excesso de calor, à estiagem, aos níveis baixos das represas e tudo mais, mas existem bairros nos extremos da capital que estão há 5, 6 dias sem água e as pessoas estão sofrendo muito
Porque, vamos falar de higiene, é terrível ficar sem água. As pessoas precisam lavar as louças e não conseguem. Tem gente doente que precisa de uma higiene melhor e não consegue. Quer dizer, o sujeito não consegue tomar banho, consegue lavar louça. Pô, é terrível isso, né? Só que a conta vem. E ela, cara, aliás, teve um aumento já agora do ano por metro cúbico de consumo de água muito grande. Enfim... Como onde a gente vai parar? A gente só paga? A gente só paga. Então tem que ter uma resposta ao valor que se paga. Você é caro, você tem um serviço de qualidade. Porque assim, você quer uma caneta que custa R$1, ela não presta. Ela não vai querer, ela vai quebrar. Você quer uma caneta de R$100, essa caneta paga uma caneta de R$100 para ter uma caneta de R$1 na mão. Quando a gente fala de consumo de água da Sabesp. Então paga-se muito e não se tem nada. O sujeito que quer um poço artesiano, a Sabesp proíbe, não pode ter poço em casa, porque tem que pagar a taxa do esgoto. Então tudo é proibido, qualquer coisa que ele faz. Proibido não é, por exemplo, ele comprar um caminhão-pipa para encher a caixa d'água dele, mas é caro. O sujeito não tem essa condição. Então o que acontece? Quando vem a água, ela vem sem pressão, o sujeito fica uma noite inteira para encher para de manhã usar esse balde para lavar o rosto e escovar os dentes. É desumana, chega a ser nojento. É uma situação nojenta. Então a Sabesp, a gente percebeu que o governador, com todo tato, com toda delicadeza, né, com toda democracia, cavalheirismo, ele tratou do assunto de uma forma muito de pelica, né? Mas já está na hora de dar umas porradas também, porque o prefeito lá de Bertioga sentou a boca, porque não é possível. Tem que cobrar. No ABC também, os vereadores fizeram uma reunião no ano passado, convocando o pessoal da Sabesp para prestar conta. Em Guarulhos aconteceu a mesma coisa. A Câmara convocou. Ilhabela também, entrevistamos o prefeito. Também falou sobre essa questão. Enfim, precisa dar um jeito, porque a Sabesp detém aí esse serviço em diversos municípios do estado de São Paulo e tem que entregar a contento. Se não dá, faz igual a Enel. Pega o chapéu e cai fora, não é? É isso aí. 18h e vamos agora para o Vale do Paraíba. Mais de 10 milhões de pessoas visitaram o Santuário de Aparecida em 2020, que é o que aponta o balanço. O balanço do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida foi divulgado oficialmente nesta segunda-feira, dia 5, com o maior número de visitantes, que foi no dia 12 de outubro do ano passado. Olha, mais de 10 milhões de pessoas visitaram o Santuário Nacional de Aparecida em 2025, segundo o balanço divulgado oficialmente pelo próprio santuário na manhã desta segunda-feira, dia 5. De acordo com a divulgação, o número exato de visitantes no ano passado foi de 10.486.118 visitantes, uma alta de 15% em relação a 2024, quando foram visitar 9.057.000. Eles haviam se deslocado para o maior templo católico do país. A maior concentração foi registrada no segundo semestre de 2025, que representou aí 60% do volume total de pessoas presentes no santuário no ano. A gente tem até uma foto lá do santuário de Aparecida mostrando a beleza. Tá aí, ó. É uma beleza esse santuário, muito bonito. É lindo mesmo. Além da beleza, a maior concentração católica que nós temos no país, né? A maior igreja, né? A maior catedral que nós temos. De acordo com a administração do Santuário Nacional de Aparecida, uma das justificativas para o aumento no número de visitantes foi a celebração do Ano Santos. Então tá aí, olha, é uma imagem muito bonita do santuário em todo o período de festa, que inclui a novena entre os dias 3 e 11 de outubro. 494 mil devotos visitaram o Santuário Nacional de Aparecida. Outras datas religiosas também marcaram os dias de maior locação. Foi na Semana Santa, entre 13 e 20 dias, que foi registrada a visita de 257 mil pessoas para a celebração da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo. Já no período de Natal, entre 21 e 27 de novembro, o templo católico acolheu 314 mil devotos. Tá
Um recorde histórico de visitantes em um ano no Santuário Nacional de Aparecida de 2017, quando cerca de 13 milhões de fiéis passaram pelo maior templo mariano do mundo. Agora, né, em 2025, esse número subiu aí para 10 milhões de visitantes lá. Bom, pessoal, ou o pessoal está precisando muito de milagre, né, porque eles foram para lá, ou realmente se o número de católicos tem aumentado no país. Fato é que só com fé para seguir em frente, porque... Eu sou uma dessas pessoas que foi no ano passado. Você foi no ano passado? Você Foi. faz parte dessa soma de 10 milhões? Inclusive, acho que foi por causa disso que eu tive minha graça alcançada, né? Que foi meu emprego aqui na Guardiã. Tá certo. Mas o testemunho você vai dar lá na RIT, não aqui. Aqui não é lugar para testemunho. Senão a direção mata a gente. Tá querendo aumento. 18 horas e 19 minutos. Fechamos então o nosso giro de notícias pelo Vale do Paraíba. Vamos falar sobre o trânsito, mobilidade pública. O ano começou, né? Muita gente voltou a trabalhar. O rodízio ainda está suspenso. Sim. Mas vamos lá, Kathleen Costa e Felipe Baldez com as informações do trânsito e mobilidade pública desta segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Vamos lá, Gil. O trânsito agora na Zona Norte registra 21 quilômetros de lentidão. A Zona Oeste, 22 quilômetros de lentidão. O Centro, 9 quilômetros. A Zona Leste, 40 quilômetros. E a Zona Sul, 77 quilômetros. Lembrando que o rodízio está suspenso, volta no dia 12 de janeiro. Segunda que vem, né? Exatamente, para as placas de final 1 e 2, tá? Então fica ligado. Agora a velocidade média dos ônibus nos corredores é de 20 km centro-bairro e 22 km bairro-centro. Eu vou pedir antes de o Felipe falar da mobilidade pública, a gente precisa, ainda nessa semana, para passar para nossos ouvintes e nossos telespectadores que nos acompanham com imagem pelo YouTube, o calendário do IPVA que já chegou. O IPVA já está rolando. Nesse mês de janeiro você paga a parcela única ou a primeira parcela. Parcela única com desconto. Ou a primeira parcela e parcela isso aí, parece que esse ano são em 5 parcelas. Então, mas amanhã, a partir de amanhã, você faça essa pesquisa e traga essas tabelas de quando começam a vencer as primeiras parcelas do IPVA. A gente também tem IPTU. Esse mês tem tudo que é lombo do trabalhador, né? Começou com I, meu Deus do céu, viu? Só tem uma coisa que não começa com, mas também pesa muito, viu? Que é o material escolar. Escolar, né? É o material escolar. Tá aí, vamos falar do transporte público, Felipe Baldez. Como é que estão os trens, os metrôs, os ônibus, tudo com tarifa nova? Tivemos um problema danado no metrô, porque hoje é o último dia para carregar o cortão. O cartão com a tarifa antiga, né? Com a tarifa antiga. De R$ 5,20. Então, assim, muita gente correu atrás. E não conseguiu, né? Algumas não conseguiram, o sistema simplesmente... Travou. Ah, beleza. O negócio foi tão sério que até meu pai, que ele usa... Os meus pais, eles utilizam o bilhete do idoso. Nem esse bilhete carregou. Pois é. Imagina com a nova tarifa. Mas enfim, pra você que tá indo agora pra casa, né? Agora 6 minutos, tá ouvindo aqui a Guardiã. Tudo azul, tudo verde nas linhas do metrô. Na linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 15 prata e as linhas da 4 amarela, da via 4 e as 5 lilás da via mobilidade. Na CPTM, todas as linhas também estão verdes, estão operacionais, as linhas 10 turquesa, 11 coral, 12 safira e 13 jade. Lembrando que a linha 11 coral, ela voltou a funcionar normalmente essa semana, após o trecho ficar interditado. A interdição foi necessária, Gil, para a passagem do Tatuzão, a tuneladora utilizada nas obras da ampliação da linha 2 verde do metrô. Então, para quem tava aí na dificuldade de ir na Zona Leste, né, vindo lá de Estudantes, da linha 11,
para se deslocar até a capital paulista, São Paulo, no Brás, na região da Luz e a Barra Funda, a linha 11 normalmente, tá? Seguindo aqui, a linha 7 Rubi, que é da TIC Trens, também operando normal. E para finalizar, as duas linhas da Via Mobilidade, as linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda também, operação normal. E Gil, só dar um adendo aqui, né? Só para dar as novas tarifas, né? A SP-Trans, a passagem é R$ 5,30. Os trens vão passar a ser R$ 5,40 a partir de amanhã, terça-feira, né? E para você que utiliza, né, o bilhete da integração, os trilhos passam a ser o valor de R$ 262,43 o mensal, e o 24 horas comum R$ 20,50. Já que você utiliza o integrado, como eu utilizo, que é o trem mais o ônibus, o valor total do mensal passa a ser R$ 400,00. Gil, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Para um salário mínimo que foi para 1.600, se pegar R$ 400,00. Fora os descontos, né? Tem o INSS, tem comida, tem aluguel, tem luz, né? É muita coisa. Enfim. Bom, 18 horas e 24 minutos, a gente está falando sobre mobilidade, transporte público, e tem uma notícia muito triste que a Kathleen vai dar agora, que ocorreu sobre um acidente. A Polícia Militar tem feito um trabalho muito bom em relação às blitz. Muita gente reclama de blitz, mas blitz é muito importante, porque faz parte de um processo de segurança em que é uma prevenção. Nas blitz você pega o sujeito que está bêbado, você pega o bandido, então é muito importante. O cara que é honesto só tem um pouquinho de paciência, faz o bafômetro, se for necessário, que não é um bafômetro, é só soprar um bastão que eles colocam, e se tiver tudo ok, vai embora. Se tiver com o carro ok, beleza também. Se não tiver, amigo, aí arca com as consequências. Agora o que não pode é fugir, Kathleen. Pois é, Gil, morreu policial militar atingido por motocicleta na Avenida Inajar de Souza, Zona Norte aqui de São Paulo. Um policial militar morreu após ser atingido por uma motocicleta durante a madrugada na Avenida Inajar de Souza. O caso aconteceu ontem. A Avenida Inajar de Souza fica ali na Zona Norte de São Paulo. O caso aconteceu na altura do número 6.000. Segundo a Polícia Militar, um comboio de motociclistas desobedeceu a ordem de parada durante uma abordagem. Um dos policiais foi atingido por uma moto e, na sequência, atropelado por outro veículo do mesmo grupo. Imagens que circulam nas redes, não sei se a Patrícia já conseguiu. As redes indicam que o policial foi atingido na região da cabeça. Ele foi socorrido em estado grave para um hospital na região da Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia segue investigando o caso. Muito Nessa triste, região da Inajar, existem várias blitz, porque no Centro de Tradições Nordestinas, os CTN, então é óbvio, as pessoas bebem e saem com seus veículos, com suas motos. Então ali é um ponto geralmente normal de ter blitz. O que não é normal é acontecer uma coisa. Se tiver imagens, imagens absurdas. Olha lá, olha só, que absurdo. Imagens fortes. Escorregou, coitado, meu Deus do céu. Pode tirar que imagens muito fortes, são imagens muito fortes de um trabalhador, de um pai de família. A mulher dele está grávida. Eu recebi as informações sobre isso. É lamentável. Tem que pegar esses vagabundos. Olha, eu acho que não seja a hora de eu falar o que eu penso agora. Mas um sujeito que comete uma atrocidade, não é porque é policial, seja lá quem for. Eu respeito o motociclista, o motoqueiro trabalhador. Agora, eu tenho ódio desses vagabundos que não respeitam o semáforo, não respeita sinal, não respeita absolutamente nada, quebra espelho e faz essa loucura aí que fizeram. Exatamente. Então, prisão para esse sujeito é pouco. Prisão para esses sujeitos é pouco. Entendeu? Exatamente. Vai tirar a carteira, vai... Olha, não vou falar o que eu penso, deixa para outro dia.
é lamentável. Fica aqui os nossos sentimentos, a família desse policial, desse trabalhador tão importante. E aí a gente vê que a polícia militar paga R$340 de DGEM para o sujeito fazer a sua hora extra de 12 horas. Olha, por R$340. Por R$340. Talvez ele não estivesse na DGEM. Talvez ele estivesse realmente no seu... Mas assim o policial não ganha tanto assim. Talvez esse seja, inclusive, da diária do seu trabalho. Mas independente que estivesse no plantão, né? Não tem. Não tem desculpa, é injustificável. Isso. Eu confio muito na polícia militar. Eu tenho certeza que esses vagabundos todos serão buscados no inferno e eles vão pagar pelo que eles fizeram com esse profissional que, conforme se diz... E ele é bem jovem. Ele é jovem. Gil, só lendo até uma nota aqui do Coronel Telhada, aqui nas redes sociais, ele falando sobre esse caso, né? E aí ele destaca com profundo pesar: a família policial militar comunica o falecimento do soldado PM de 2ª classe Lucas Lopes Bernardo, do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. E aí ele explica que de forma covarde. Claro. Durante o serviço na madrugada de hoje, no caso ontem, né? Na zona norte de São Paulo, ao ser atropelado por criminosos que fugiam de uma blitz policial. Um absurdo. Com 27 anos, Gil, ele tinha. Absurdo. O soldado Lucas dedicou de sua vida à polícia militar, sempre com compromisso, coragem e profissionalismo. Deixa a esposa grávida, 2 enteados, além de familiares, amigos e companheiros de farda profundamente abalados por sua partida. Deu para ver nas imagens que os colegas ficaram apavorados, né? Bom, vamos seguir. 18h30. Que Deus receba muito bem esse herói e que conforte a família. Você sabe que, antes da gente falar da previsão do tempo, como foi alertado pela Defesa Civil de São Paulo, as chuvas se intensificaram nesta madrugada de domingo, dia 4. A Baixada Santista e o Litoral Norte são as áreas mais atingidas. As equipes da Defesa Civil estão atuando para auxiliar turistas e moradores que ainda estão ali na região. Tem muito turista ainda. Estamos nos meses de férias, no mês de férias. Então tem muito turista que está por ali ainda. O primeiro-tenente Roncato, da Defesa Civil do Estado de São Paulo, é quem passa as informações e orientações para esse momento que a Defesa Civil está alertando as fortes chuvas. Na tela do download, mais um VT da Defesa Civil. Conforme nós havíamos alertado, o gabinete de crise segue em pleno funcionamento aqui na Defesa Civil do Estado, monitorando as fortes chuvas que atingem o litoral paulista desde a madrugada desse domingo, dia 4 de janeiro. Em razão dos altos acumulados de chuva, já foram registrados pontos de alagamento em municípios da Baixada Santista e do Litoral Norte. As equipes das Defesas Civis e do Corpo de Bombeiros seguem monitorando e atendendo às ocorrências, ofertando o apoio à população. Como medida preventiva, a rodovia Mogi Bertioga foi interditada temporariamente. Os motoristas que desejam retornar para a capital devem utilizar o sistema Anchieta Imigrantes. A rodovia dos Tamoios permanece liberada, mas pode ser interditada caso as chuvas persistam e as condições de segurança sejam comprometidas. A Defesa Civil orienta que, antes de sair de casa, o motorista planeje o seu deslocamento e consulte as condições das rodovias através dos sites e das redes sociais para as informações mais atualizadas. Ao dirigir sob chuva, redobre a atenção, reduza a velocidade e mantenha a distância de segurança dos demais veículos da via. Em caso de emergências, acione a Defesa Civil pelo número 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Às 18h32, com informações da Clima Tempo, a Kathleen Costa e o Felipe Baldez trazem agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 6 de janeiro. Começando com a Kathleen falando sobre São Paulo. Previsão do tempo, Gil, para amanhã será mais quente que hoje. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima aqui na capital vai ser de 16 graus e a máxima 28 graus. Traz as informações de Guarulhos ao Felipe Baldez.
Em Guarulhos, a terça-feira será será mais quente do que hoje. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 graus e máxima de 27 graus. Como é que fica a temperatura no Grande ABC, nas cidades que compõem, as 7 cidades que compõem o ABC, Kathleen? As cidades de São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Gil. Amanhã será mais quente que hoje, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima pode chegar a 24 graus e a mínima 16 graus. Muito bem, às 18 horas e 33 minutos, o Felipe traz agora a previsão para o Alto Tietê. Para o Alto Tietê, a terça-feira será bem mais parecido com o dia de hoje, nas cidades de Arujá, Beritibamirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Coacacetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano. Com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 16 graus e máxima de 26 graus. Vamos saber agora como fica a terça-feira no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, que compreende ali as regiões de São José dos Campos, Taubaté, Campos do Jordão, Aparecida, Cunha, Paraty, Itatiaia e Bananal. Amanhã, terça-feira, 6 de janeiro, será parecido com o dia de hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A máxima pode chegar a 26 graus e a mínima a 18 graus. Hora de saber como fica o litoral norte na terça-feira. O litoral norte, que tem as cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilha Bertioga, amanhã será bem parecido com hoje. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, porém, sem chuva, Gil. Mínima de 18 graus e máxima de 23 graus. O litoral sul foi durante a madrugada, chuvas altíssimas. Como é que fica, Kathleen, na terça-feira? Litoral sul, Gil, ali das regiões de Cananéia, Ilha Comprida, Iguape, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia Grande, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. Amanhã será mais quente que hoje. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. A mínima 19 graus e a máxima 26 graus. Atravessando o mapa, agora nós vamos para Santa Catarina. O Felipe traz como será a previsão para dia 6. Para você que está em Floripa, a terça-feira será bem parecido com hoje. Sol com algumas nuvens durante o dia e à noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 18 graus e máxima de 28 graus. Fechando a nossa previsão, a Kathleen fala como fica Brasília. Brasília, Distrito Federal, amanhã, 6 de janeiro, será parecido com o dia de hoje. Chuvoso durante o dia e a noite. A mínima pode chegar a 22 graus e a mínima 18 graus. Essas foram as informações do tempo, informados aí pela Clima Tempo, com a narração da Kathleen Costa e do Felipe Baldez. 18 horas e 36 minutos. Vamos agora para o Alto Tietê. Vamos falar sobre o Bom Prato Móvel em Ferraz de Vasconcelos. Passa a funcionar em novo endereço. Durante os próximos 4 meses, a unidade do Bom Prato Móvel em Ferraz de Vasconcelos, no Alto Tietê, vai funcionar em novo endereço. A mudança, que tem como objetivo ampliar o acesso a refeições de qualidade e saborosas, marca registrada do Bom Prato aos moradores de áreas vulneráveis, acontece a partir desta segunda-feira, dia 5. Servindo em média 300 almoços por dia, o Bom Prato Móvel integra a iniciativa do governo de São Paulo, que oferece a preço simbólico refeições de 4 pessoas em situação de vulnerabilidade. O atendimento é feito por meio de caminhões do tipo VUC, totalmente equipados para manter a qualidade dos alimentos, desde a preparação na unidade fixa até a entrega no ponto de atendimento. Confira o novo endereço de atendimento da unidade em Ferraz de Vasconcelos, Rua Itaprata, número 90, no Jardim Soeiro. Repetindo, Rua Itaprata, número 90, Jardim Soeiro, em Ferraz de Vasconcelos. Atualmente são 71 unidades fixas, 4 refeitórios e 44 caminhões que atendem em 49 pontos de atendimentos do Bom Prato Móvel, totalizando 100
24 localidades em 42 municípios. Somente nessa gestão foram entregues 24 novas unidades, sendo 20 caminhões do BPM e 4 refeitórios. A alimentação oferecida no Bom Prato é subsidiada pelo Estado de São Paulo e que aumenta a oferta de comida acessível e nutritiva à comunidade. As refeições são balanceadas e oferecem, além do arroz e feijão, uma salada, uma proteína, uma fruta e uma bebida ao preço simbólico de R$1. Em alguns pontos de atendimento também são servidos o jantar, ao mesmo preço do almoço, e o café da manhã, adquirido por apenas 50 centavos. Então tá aí, esta foi a nota sobre o Bom Prato, abrindo aí a nosso giro de notícias do Alto Tietê. Às 18h39, nós já temos o Ricardo Café na linha. Já temos? Ainda não, daqui a pouquinho o Ricardo Café entra com as últimas informações da região ali do Alto Tietê. Continuando então às 18h49, vamos falar sobre o interior paulista. Novamente, colegas falando aqui sobre o reajuste de passagem de ônibus. As cidades estão sofrendo muito com isso, é uma reclamação geral. Com reajuste, passagem de ônibus em Limeira é a mais cara que em 23 capitais brasileiras. Piracicaba cobra a maior tarifa entre elas. A tarifa do transporte coletivo em Limeira, interior de São Paulo, reajustada na quinta-feira, dia 1º, chegou a R$ 5,70 e ultrapassou o valor praticado em 23 das 27 capitais brasileiras. Apenas 4 cidades têm tarifas iguais ou superiores do sistema convencional: Belo Horizonte, Minas Gerais, Florianópolis, em Santa Catarina, Curitiba, no Paraná e Salvador, na Bahia. Já Piracicaba, também no interior de São Paulo, que teve o valor das passagens de ônibus reajustadas em 19 de junho do ano passado para R$ 2,40, cobra mais caro no transporte convencional do que em todas as capitais. O valor só fica abaixo das passagens de Florianópolis, com pagamento em dinheiro. Em Floripa, R$ 7,70. E nas linhas executivas, que custam R$ 20. A Prefeitura de Limeira informou que os novos preços têm como base estudos técnicos elaborados pela Secretaria Municipal dos Transportes e Mobilidade Urbana, mas não os detalhou. A administração reforçou que os antigos valores de Vale Transporte terão validade de 30 dias a partir da data do reajuste. Na época do aumento, a Prefeitura de Piracicaba afirmou que o reajuste decorria de inflação acumulada no período, reajuste salarial dos motoristas e trabalhadores do transporte coletivo, variação no preço de insumos e a reoneração da folha de pagamento, cujo benefício que implica em redução de custo para o sistema de transporte a partir de janeiro de 2025. Que esse valor deixou de existir aí por força de uma lei. Quer dizer, vejam bem, amigos, essa cidade que a gente citou aqui, Piracicaba, passou para R$ 6,40, mas isso em junho do ano passado. Calculem agora, se for feito esse reajuste, para quanto vai. Realmente, para o trabalhador, isso pesa demais da conta. 18h42, quando a gente tiver o Ricardo Café no ponto, a gente chama para que ele possa fazer a sua coluna. Enquanto isso, nós vamos agora para Florianópolis. Olha só, esse assunto também é um assunto que a gente vai comentar assim que eu ler essa nota aqui. Violência doméstica representa mais de 50% das audiências de custódia no primeiro dia em Santa Catarina. Dados do Tribunal de Justiça apontam que 51,52% das sessões analisaram casos da Lei Maria da Penha. Em Balneário Camboriú liderou o número de audiências em 1º de janeiro. Casos de violência doméstica representaram aí 51,52% das audiências de custódia
todas realizadas no primeiro dia de 2026 em Santa Catarina. Dados do Tribunal de Justiça levantados pela NSC mostram que das 66 sessões que trataram sobre prisões no estado na quinta-feira, dia 1º, 34 foram no âmbito da Lei Maria da Penha. Das 16 varas de garantias no estado, a localizada em Balneário Camboriú foi a que mais contabilizou audiências sobre esse tema. Enfim, é lamentável que no primeiro dia do ano esses tribunais têm aí tanta violência doméstica. Essa é a nota lá de Santa Catarina. Assunto que a gente vem tratando aqui, né, Kathleen e Felipe, durante vários editoriais e não tem jeito, né? A gente teve aí ontem eu li 2 matérias sobre esse assunto. Um rapaz que foi covardemente atropelado por um veículo da sua namorada. Ele estava na moto, a namorada ficou com ciúmes e passou com o carro em cima dele enquanto ele estava com a moto com uma colega na garupa. Teve também o caso de um influenciador, que é um cozinheiro, em que o namorado não aceitou o fim da relação, invadiu o apartamento e esfaqueou o rapaz. Enfim, não tem nexo isso aí, gente. A relação acabou. Vida que segue. Não precisa matar a pessoa por causa disso. Pelo amor de Deus. Onde nós vamos parar? Também só houve mais um aumento nesses casos, né, que a gente está esses números, porque as pessoas passaram a denunciar mais. Sim, né? As pessoas passaram a denunciar mais. Talvez, Gil, eu acredito que esse número seja bem maior, porque tem muita gente ainda que não denuncia. Não tenha dúvida, existem mulheres que são totalmente dependentes dos companheiros financeiramente e às vezes até psicologicamente, porque eles deixam ela com a moral tão baixa e maltratam tanto que a pessoa fica dependente. Agora, eu não quero ser advogado do diabo, tampouco criar uma polêmica aqui, mas existe uma questão que deve ser dita. Existem mulheres também que deixam o sujeito completamente maluco. Não que justifique, mas também, mulherada, tira um pouco o pé porque o sujeito não aguenta, viu? O sujeito não aguenta. Não que ele tenha motivo para tal. Não. Mas vamos equilibrar também, né? Não vamos dar motivo. 18h45. Quem está do outro lado da linha é o correspondente do Alto Tietê, o grande jornalista Ricardo Café. Ricardo Café, tá? Boa noite, não tá? Ainda não? Não voltou. Então, daqui a pouquinho ele vai, a gente já está caminhando para o final. Só para concluir esse assunto que eu estava falando, e me entendam, hein, pessoal? Eu não estou falando que existe uma justificativa, mas assim como existem homens, você falou das denúncias, não existe uma lei que proteja os homens, mas existem vários homens que apanham de mulheres e são tratados, né, por uma forma moralmente extremamente delicada. E esse assédio moral também é praticado de mulher em cima do homem, deixando o sujeito uma situação muito ruim. Não estou justificando nada, não estou dando motivos para nada, só estou falando. Existem os dois lados e é preciso que os dois lados tomem juízo e vergonha na cara e parem com essa questão. A gente já tem muita criminalidade, muito absurdo, muita boba para a gente ficar discutindo aqui nos editoriais. Morte de sujeito que fura blitz, morte de ex-namorada, de ex-namorado, de ex-companheira, de ex-companheiro. Chegamos no limite. O ser humano está perdendo a noção. Já está na hora de recuperar um pouco a dignidade desse pobre ser humano que é continuamente desmoralizado por tudo que ele mesmo cria. São situações que ele mesmo cria. Foge da blitz porque está errado. É ciumento, está errado. Mata, está errado. Está tudo errado. É preciso que as pessoas tenham um pouco mais de equilíbrio emocional antes de cometer qualquer crime. O café na linha? Agora sim, 18h47. Linha aberta para o jornalista Ricardo Café. Seja bem-vindo, Café. Feliz Ano Novo. Oi, Gil.
Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Download da Notícia, segunda edição. Ótimo ano novo para você, para todas as nossas equipes e, claro, para os nossos amigos, nossos internautas, os nossos espectadores, nosso público, nossa audiência, a quem a gente leva esse trabalho diário aqui para todos. Gil, eu participei há pouco, estava na Prefeitura de Mogi das Cruzes. A Prefeitura de Mogi criou hoje, a prefeita Mara Bertaioli assinou um decreto criando um comitê de crise hídrica e monitoramento de eventos climáticos. Só para lembrar, Mogi das Cruzes tem o fornecimento de água e o tratamento de esgoto também municipalizado. Existe uma autarquia aqui chamada SEMAI, que é o Serviço Municipal de Águas e Esgotos, que cuida dessa distribuição de água e também do tratamento de esgoto aqui em Mogi das Cruzes. Apenas cerca de 40% da população de Mogi recebe água direto da Sabesp, e ainda assim, quem faz a operação, quem faz a gestão... Finito, nós estamos vendo aí. E nós não temos uma torneirinha lá para dizer quando liga. Eu já vou chamar esse vídeo já. Lembrando então, né, que aqui em Mogi das Cruzes quem faz a gestão da água é o SEMAI, que é o Serviço Municipal de Águas e Esgotos, e hoje a Prefeitura lançou, a prefeita Mara Bertaioli assinou o decreto criando um comitê de crise hídrica e monitoramento de eventos climáticos. Qual foi o objetivo, Gil? É realmente monitorar a situação do abastecimento para tomar providências, sejam elas quais forem, né, as providências emergenciais, antes que alguma crise de abastecimento aconteça, como já houve alguns anos atrás aqui no estado de São Paulo. Hoje eles apresentaram alguns números, os reservatórios aqui da região do Alto Tietê estão muito abaixo da média, o que eleva a essa preocupação. Então o SEMAI já faz o monitoramento tanto do Rio Tietê quanto dos reservatórios aqui para captação de água. Eles criaram hoje uma escala, né, de atenção que iria até o número 7, hoje estamos num momento de atenção, a escala está por volta do número 3, mas hoje não há risco de desabastecimento para a cidade de Mogi das Cruzes, segundo o diretor do SEMAI, que é o José Luiz Furtado. A gente acompanhou essa coletiva e eu fiz exatamente essa pergunta para ele hoje. Perguntei ao diretor do SEMAI qual que é o risco, na data de hoje, da gente ter desabastecimento de água aqui na cidade de Mogi das Cruzes, e ele respondeu durante a coletiva. Vamos ouvir agora, então, a resposta do José Luiz Furtado, que é o diretor do SEMAI aqui de Mogi das Cruzes. Então é de estado de alerta, né? Porque a água é um recurso finito, nós estamos vendo aí. E nós não temos uma torneirinha lá para dizer quando liga e quando desliga. Então, qual que é o nosso trabalho hoje? Conscientizar a população sobre o consumo consciente de água, e isso a gente tem feito, e a comunicação tem nos ajudado bastante nisso, e fazer um monitoramento para que nós possamos... A gente não tem como prever as questões da natureza, por exemplo. A gente não sabe quando vai chover mais, quando vai chover menos. Nós temos uma previsão e, com base nessa previsão, a gente vai tomando as ações. É importante destacar que as ações que estão elencadas aqui no decreto não são ações estáticas. Elas podem se alterar ao longo de acordo com a necessidade. Mas hoje, neste momento, nós não temos risco de falta d'água para a população de Mogi das Cruzes. Obrigado. Criação desse comitê, Gil, a prefeitura, junto com outros órgãos, estavam presentes lá os comandantes da Polícia Militar, da Polícia Civil, bombeiros, também todo o pessoal da Defesa Civil, a Câmara estava presente em peso lá, né? Mesmo hoje sendo 5 de janeiro, a Câmara está em recesso, mas boa parte dos vereadores estava lá, inclusive o presidente da Câmara, o vereador Francimário Vieira, o Farofa, estava lá também, acompanhando a criação desse comitê. E dentre, a prefeita assinou esse decreto, né, junto com o vice-prefeito Theo Cusatz, também com o diretor do SEMAI, o José Luiz Furtado, e o presidente da Câmara, o Farofa. Todos assinaram, então, o decreto da criação deste comitê de monitoramento, né, da crise hídrica aqui no município. E o decreto ele prevê uma série de ações, como o Zé Luiz falou, mas uma das coisas mais importantes, é claro, o poder público vem fazendo o seu papel, tanto na infraestrutura, na questão da manutenção, mas uma das coisas mais importantes também é a conscientização da população. E foi sobre isso que a prefeita Mara Bertaioli fez questão de falar, ainda durante a apresentação dos dados. A prefeita Mara Bertaioli fez questão de falar sobre esse assunto. Ela passou até alguns exemplos. Só para você ter uma ideia, Gil, ao longo desse ano aqui, a prefeitura retirou mais de 3.500 toneladas de resíduos dos córregos aqui da cidade. Resíduos esses que uma parte vem do descarte irregular. Também fez a desobstrução de mais de 2.100 metros de galerias,
também de mais de 4 mil metros de drenagem superficial, fez a roçagem de 260 mil metros quadrados e limpeza das margens dos córregos, mas o número que realmente mais impressionou, até foi o coronel Eli Nepomuceno que passou essa informação, que é o presidente hoje desse comitê, que mais de 3.500 toneladas de resíduos foram retiradas dos córregos de Mogi das Cruzes ao longo desse ano. Então, pensando nessa parte da colaboração da população, claro, o poder público faz o seu papel, mas o que a população pode fazer também, além daquelas orientações de economizar água? A prefeita Mara Bertaioli falou sobre isso. Vamos ouvir agora, durante a apresentação, as palavras da prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaioli. De uma possível crise hídrica, mas também em relação às fortes chuvas. Então, quando o Coronel Eli, junto com o Joás, Coronel Reinaldo da Defesa Civil, falam da quantidade de trabalho que foi feita, acho que o ano todo, né, Joás? A gente entrou aqui 1º de janeiro do ano passado, a gente já começou a fazer essa limpeza, continuou o ano todo. Agora, dezembro, foi feito muita coisa e acho que vocês todos da imprensa viram, a gente tirou até moto de córrego, a gente tirou muito lixo. Então, nos ajudem, a prefeitura está fazendo a parte dela e nós vamos fazer com todos os nossos secretários, a Câmara de Vereadores também está fazendo, mas é importante que a população também faça a parte dela. Então, não jogar lixo no lixo, descartar o lixo nos locais adequados, nos ajudem nessa divulgação. Porque não adianta só a prefeitura fazer. Eu acho que todo mundo, a cidade é de todo mundo, a cidade precisa ser cuidada e cada munícipe também tem que fazer a sua parte. É isso aí, Gil. Então a gente acompanhou essa coletiva, a gente vai pegar todos os dados depois, colocar em nosso portal também. Agora, Mogi das Cruzes, então, foi assinado o decreto hoje da criação do Comitê de Crise Hídrica e Monitoramento de Eventos Climáticos. Gil, 6h54. Volto contigo aí no estúdio. Tá bom, Café. Muito obrigado pelas informações. Amanhã eu te espero novamente no Download segunda edição. E, mais uma vez, feliz ano novo, companheiro. Obrigado. Vamos seguindo junto. Tem um ano pela frente agora. Tchau, aquele abraço. 18h55. Antes de encerrar, eu quero dar uma nota bem rápida e esportiva. O filho está aqui comigo, já está em pé, já está com a mochila nas costas, mas eu convoco ele a sentar novamente e vou pedir para a Patrícia ter uma tabela aí. Vamos falar de esportes. O Felipe Baldez, de segunda-feira a gente tem uma nossa coluna esportiva, mas ainda ela não aquecidamente, porque tudo está começando e a gente preparou uma tabela mostrando quais são os campeonatos que já estão rolando e que começam a rolar a partir da semana que vem. Olha só quanta coisa, Felipe Baldez. Gil, o pessoal aí tá curtindo as férias aí, mas já temos aí umas movimentações aí no esporte, né? Sim. Como a Copinha, a nossa querida Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começou no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25 de janeiro, que nada mais, nada menos, é celebrado o aniversário da capital de São Paulo, pois né? O Campeonato Paulista começa no dia 11 de janeiro já e vai até o dia 8 de março. Já o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 28 de janeiro. Olha que dia, olha como o campeonato dia 28 de janeiro, tá? E vai até o dia 2 de dezembro. 2 de dezembro. Por que dia 28 de janeiro? Porque mais pra frente eu vou explicar o porquê. Você vai explicar. A Copa do Brasil começa no dia 18 de fevereiro e vai até 6 de dezembro. Já a Libertadores, conquistada ultimamente pelo meu Flamengo, vai começar no dia 18 de fevereiro e vai até o dia 28 de novembro. A Sul-Americana começa no dia 8 de abril e vai até 21 de novembro. E a maior festa do futebol, a Copa do Mundo nos Estados Unidos, vai ser do dia 11 de julho até 10 de julho. Agora, vou voltar um pouquinho lá para o Campeonato Brasileiro. Por que vai começar dia 28 de janeiro? Justamente porque vai ser a Copa do Mundo, né? Então, todos os campeonatos vai dar aquela parada para todo mundo prestigiar e festejar a maior festa do futebol. É Copa do Mundo que será realizada nos
México e Canadá. Exatamente. Pela primeira vez, 3 países irão sediar. E 42 seleções. Vai ser uma festa. É a maior festa da Copa. Bom, futebol não vai faltar. Já está rolando a copinha. Começa o Campeonato Paulista, Brasileiro, Sul-Americano. Envolve um monte de campeonatos aí. Torcida não vai faltar e muito menos assunto. Toda segunda-feira, o download da notícia edição de esportes especial vai trazer essas informações. E fora a Várzea também, que estamos esperando aí. Os campeonatos de Várzea. Do Alto Tietê, do Litoral Norte, do Litoral Sul, daqui de São Paulo também, que são categorias bem fortes também, e que, quer queira, quer não, revelam muitos jogadores que se acabam tornando profissionais. Muito bem, em São Paulo, relógio da Avenida Paulista crava agora 18 horas e 58 minutos, ponto final. Ficamos por aqui, contamos hoje mais um capítulo da nossa história com fatos que marcaram esta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026 e viraram notícias. Fatos que a borracha do tempo jamais apagará e estarão sempre registrados no portal da Guardiã. Para se manter sempre muito bem informado, acesse o nosso site e também as nossas redes sociais, aguardiandanoticia.com. Muito obrigado a toda a nossa equipe operacional e de produção, comigo aqui a Kathleen Costa e o Felipe Valdez. Obrigado, viu, gente? Até amanhã, muito obrigado pela participação de hoje. Na transmissão, a Patrícia Viana, o Felipe Valdez, além da produção, fez também a mesa de som. Os jornalistas Francisco Trevisan, Ricardo Café, a Giovana Iacovino, Gustavo Cópia, e todos com coordenação da Fabi Teixeira e direção-geral da Gabi Tricânico. E, claro, a você que nos acompanhou até agora pela rádio e também pelas nossas multiplataformas e nosso canal do YouTube com imagens. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E agora que você está muito bem informado, aproveite bem o seu final de segunda-feira. Bom descanso. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do programa Load da Notícia, segunda edição aqui pela rádio Guardiã, AM 500 FM 82.3, jornalismo regional com alcance global. Continue agora com a nossa programação. Boa noite, bom final de segunda-feira e boa semana. Tchau, pessoal. Música e informação na palma da sua mão. Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.